Boa noite, prazer tê-lo conosco aqui. Boa noite, Tanaka, Osmar, a direção aqui da rádio, o Ivan, o Nico, enfim. E já agradecer a vocês a tolerância, né? Que a minha entrevista tinha sido marcado já anteriormente, e daí eu tive que fazer uma viagem a Brasília, e na outra vez eu tive outro compromisso, e vocês educadamente transferiram para hoje, né? Para ser o último candidato. Quer dizer, o último será o primeiro aí, né? Pré-candidato. Pré-candidato, desculpa. Imagina. Mas falar um pouquinho da gente, é meio difícil a gente falar da gente mesmo. Mas eu vou fazer assim um preâmbulo aqui do que é a minha vida, né? Eu estou aqui em Itapema há 25 anos, né? Nós já estamos construindo aqui há 25 anos. Eu nasci ali em Tijucas, mas fui me criado em Lages, e com 18 anos eu fiz um concurso para uma empresa de telecomunicações, a Telesc, e eu fui trabalhando nessa empresa aos 18 anos, e com 4 anos já na empresa eu fiz um concurso interno e fui ser gerente comercial regional em Curitibanos, atendendo ali mais de 12 municípios. E logo em seguida a gente, com a família lá em Curitibanos, enfim, sempre foi participativo, né? Participamos ali, na época eu já era presidente do diretório acadêmico na cidade, e depois a gente foi fazendo amizade, coisa, e um grupo de pessoas acabaram pedindo para ser candidato a vereador. Isso já faz um tempinho, né? E a gente sempre teve sucesso nisso, né? Eu fui vereador por 2 mandatos, fui presidente da Câmara. Na época foi isso em 88, 92. Aí houve a Lei Orgânica dos Municípios, eu fui o presidente da Comissão de Sistematização que redigiu a Lei Orgânica do Município de Curitibanos, e a gente sempre vem participando disso. Logo em seguida, também fui presidente da Associação dos Funcionários da Telesc, né? Depois disso, houve, na época do governo Fernando Henrique, a privatização do setor, que foi importante na época, né? Que todo mundo tinha dificuldade para da telefonia. Telefone era um negócio raro na época, né? E a gente foi crescendo e privatizou, e quando privatizou, a gente já tinha, eu sempre vinha fazer investimento em Itapema. A gente tinha aqui, meus tios que faziam alguns prédios, algumas casas na época, né? Certo. E então a gente veio participando, e quando privatizou, um amigo meu, que era engenheiro, já tinha feito 2 prédios aqui, me convidou para ser sócio e tal, enfim. E a gente veio aqui já no ano de 99, e já começou a fazer o primeiro prédio aí. No ano 2000, em 2002 já entregamos o primeiro prédio, e aí foi uma carreira, né? Construir essa empresa do zero, do nada, né? Não entendia muito bem do construção civil, mas fui atrás, fazia curso de pedreiro, de carpinteiro, para inteirar, para saber e coisa, certo, né? E aí a gente foi crescendo, e hoje a gente tem a nossa empresa aí há 25 anos, né? A cada ano entregando mais prédios, né? Essa semana vamos entregar mais 2 prédios. E além disso, de ser construtor, a gente sempre foi participativo na questão do associativismo. Então, na época do seu Zé João era presidente aqui do Sinduscom, me convidou para participar, a gente veio, participou. Depois o Amadeu foi presidente, eu fui vice na época do Amadeu. O Amadeu daí acabou renunciando, eu cumprindo o mandato dele. Depois eu cumpri mais 2, 3 mandatos como no presidente do sindicato. E além disso, a gente defendeu a classe, defendeu a construção civil como um todo, quer queira na questão do cartório, na questão de bombeiro, na questão de prefeitura, meio ambiente, todos os setores que são esses setores às vezes travam quem quer empreender nessa cidade, né? E a gente foi lutando, enfrentando, e foi melhorando as coisas. Então, com isso, as coisas acontecendo, dos prefeitos que a gente sempre não só participava, não diretamente, né? Houve um grupo de empresários que se reuniu dizendo que a construção civil devia de participar mais efetivamente na política, e que nós deveríamos ter um candidato da construção civil para ser o nosso prefeito. E diante disso foi feita aí 2, 3 reuniões, e aí elencaram meu nome aí no sentido de que a gente poderia participar nesse sentido.
Muito bem. Dada a apresentação aqui feita, a apresentação de João Formento, pré-candidato do PL, podemos começar? Podemos, sim. Então vamos lá. A primeira pergunta a ser buscada aqui pelo pré-candidato João Formento. Vamos à primeira pergunta, é a de número 3. Pré-candidato, como é que o senhor planeja utilizar os eventos culturais e esportivos para fortalecer o turismo local nesse sentido? Olha, eu sempre digo que a nossa cidade ainda não é uma cidade turística, né? Nós somos uma cidade imobiliária, sempre digo isso. Para ser uma cidade turística, né, até o próprio Ministério do Turismo tem elencado uma série de coisas. E para fazer isso, para nós ter o nosso turismo mais aqui, nós temos que ter atrações para manter ele aqui, né? Então nós temos que ter aí um centro de eventos, nós temos que ter aí mais uma festa que determine, que indique que tipo, né? Que você fala hoje em Blumenau, tem a Oktoberfest, você fala ali em Itajaí, Marejada. Então nós podemos ter aqui alguma festa assim que identifique a cidade como Itapema, né? Como o Balneário Porto Belo tem ali a festa do Camarão, né? Sim. Enfim, nós temos que buscar isso e trazer isso para que tenha atrações para o turista ficar aqui na nossa cidade. É isso que nós vamos fazer. Vamos à próxima pergunta. Essa é a segunda. Vamos lá. A segunda pergunta. Veio duas aqui. Então vamos jogar as duas aqui. Vamos jogar as duas aqui para não ter problema. Isso, vamos lá. Agora sim. Isso. Vem lá. Próxima pergunta é a de número 6. Como é que o senhor pretende apoiar e promover a gastronomia local? Agora é gastronomia como um atrativo turístico. Você sabe que nós temos diversos restaurantes ali atrás da Polícia Rodoviária Federal, nós tínhamos ali diversos restaurantes. E como a nossa cidade não tem ordenamento, a prefeitura acabou autorizando a questão de edificar ali edifícios, né? Eu sempre digo assim, ali nós tínhamos uma praça gastronômica, diversos restaurantes ali. Tinha diversos amigos que vinham de Florianópolis no domingo, Formento, nós vamos almoçar aí. O pessoal de Balneário vinha almoçar ali, era bom, temos ainda uns bons restaurantes, mas todos já permutaram ali. Então nós temos que, que eu digo, fazer um planejamento da nossa cidade no sentido de dizer assim, olha, esse setor aqui nós não vamos deixar construir, esse setor aqui nós vamos deixar para uma praça gastronômica, porque a praça gastronômica, além dos bons restaurantes, nós temos que ter espaço para estacionamento, para as pessoas chegarem, né? Então, lamentavelmente, estão destruindo esse lado que nós tínhamos da praça gastronômica. Agora, o que nós temos que fazer é fazer um ordenamento normal da cidade, no sentido que agora com o engordamento da cidade, da praia, e que a gente possa ter os próximos prédios aí que tem salas maiores, no sentido que a gente faça restaurante frente para o mar. Isso é o que a gente tem que focar no sentido de que a gente possa ter bons restaurantes aqui. Porque não é possível que de repente nós possamos vender apartamentos de altos valores, que o cara tem que sair ele quer sair para ir em um bom restaurante, tomar um bom vinho, numa taça de cristal. Então nós temos que elencar, nós queremos trazer esse tipo de cliente, mas tem que ter essa infraestrutura para ele poder usufruir aqui na cidade. Vamos à próxima. Vamos mexer bem aqui, vai lá. Vamos lá. Estamos com o pré-candidato do PL, também do PL, João Formento. João Formento, pergunta de número 12, quais são as suas propostas para resolver os problemas de congestionamento em Itapema, principalmente durante a alta temporada? Olha, esse é um problema preemente que não é só o caso de Itapema, é todas as cidades. As cidades cresceram muito e o nível o volume de carro que é colocado na nossa cidade aumentou muito. Mas Itapema é uma cidade diferenciada, nossas ruas são estreitas, nossos calçados são 1,5 m, dependendo, de frente para a avenida um pouquinho mais, 4 metros. Então, nós temos que fazer um levantamento, né, de toda a cidade e fazer um projeto de mobilidade para a cidade inteira. Ou seja, aonde nós temos os gargalos, aonde nós temos os problemas maiores, nós temos que fazer isso já. Mas assim, com esse planejamento, com esse detalhamento da cidade, você já decreta que ali não pode ser construído prédio. Quer dizer, se nós vamos fazer um túnel aqui assim, nós vamos fazer interligar os bairros, então nós vamos dizer, esse local não será permitido fazer prédios. Com isso a gente faz o planejamento
E com o tempo a gente vai fazendo, vai executando esse projeto de mobilidade. Nós temos algumas coisas que podemos fazer? Podemos, né? Ali na Terceira Avenida, que termina ali no muro, né? Ali no coque, no lado do meu escritório, tem que fazer um túnel pro lado de lá. O Morretes hoje estão construindo em torno de 23, 25 mil apartamentos. Olha o volume de carro que tem. Hoje os nossos funcionários que moram pro lado de lá, para vir trabalhar, eles já tem que levantar 1 hora mais cedo, porque o turno engargala na hora de vir trabalhar às 7 horas, ao meio-dia, às 6 horas. Então, se você vê, nós temos preeminentemente fazer esse planejamento, ver os gargalos que tem, ó, isso aqui nós vamos fazer agora. O que der para fazer agora, o que der para ajeitar o trânsito, sim, nós vamos fazer. E uma outra coisa importantíssima que nós temos que fazer é um projeto da questão da beira-mar aqui de Itapema. Ou seja, eu sempre digo o seguinte, assim, isso vai responder algumas perguntas que vão estar ali, que é da questão de segurança, questão de mobilidade e também a questão de esporte, coisa no mar. Nós temos que fazer um projeto, Tanaka, no projeto total aqui da meia praia. Engordamento da praia 80 metros, nós temos que fazer uma avenida e 2 pistas, nós temos que fazer a reurbanização da praia, fazer uns quiosques. Esses quiosques que vão ter a concessão da prefeitura já vão cuidar também do banheiro público, ele vai fazer o banheiro do seu quiosque e anexo ele vai cuidar para isso, para a prefeitura não estar cuidando, ele mesmo vai ter a concessão, vai ter. Quanto é que esse projeto vai custar? Vai custar 300 milhões, 350 milhões. A população de Itapema, o nosso turista não tem mais tempo, não tem mais, já deu. Nós temos que fazer um empréstimo de 300, 350 milhões, se for esse o preço do projeto, no sentido de fazer isso imediatamente. Faz um empréstimo, contrata não uma empresa, divide isso em 3, 4 lotes, para não ficar simplesmente numa só. Divide isso em 1 ano, 1 ano e meio, você faz todo o embasamento da orla da meia praia. E isso em toda a orla, não só na meia praia, vai unir lá com o centro e lá no canto da praia. Você vai ter a avenida, que vai desafogar a questão do trânsito, porque aqui nas ruas ímpares só entra na rua quem tem apartamento, e com isso você já melhora a questão da mobilidade. Melhora a questão também de segurança, porque nós vamos colocar lâmpadas, não as lâmpadazinhas de 10 watts que tem aqui, vamos colocar lâmpadas de 1000 watts. Nós vamos fazer com que todos pratiquem o esporte à noite. Nós não temos muito espaço na nossa cidade. Qual é o espaço que nós temos? É a praia ou o canto do sertão, né? Então não adianta dizer, o resto nós tá tudo cheio de prédio, não tem como, a nossa cidade é diferente, é sui generis. Então nós temos que fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de projeto, porque a população não aguenta mais. E também a questão do turismo, ele também quer vir aqui e ele quer ver novidade para nós. Essa é a grande obra que o próximo prefeito vai ter que fazer. Continuamos. João Formento é um dos pré-candidatos do PL que está sendo entrevistado hoje aqui na série Pré-candidatos a prefeito por Itapema. A próxima pergunta. Pré-candidato, como é que o senhor pretende tirar proveito da localização estratégica de Itapema entre Florianópolis e Balneário Camboriú para o benefício da cidade? Muito bem. Se você pegar aqui em Itapema, eu sempre digo o seguinte, assim, o turista pode vir aqui em Itapema, o cidadão vir aqui em Itapema, se ele quer fazer um turismo religioso, ele vai em Nova Trento. Se ele quer fazer um turismo de compras, ele vai em Ilhota, vai em Blumenau. Se ele quer fazer um pouquinho mais, quer pegar um pouco de frio, vai fazer 200, 300 quilômetros. Que ele quer visitar a nossa capital, ele vai aqui a 60 quilômetros aqui. Então nós temos que explorar isso. Olha, nós temos centralizado aqui, que você pode fazer, vai de manhã, de tarde está em casa aqui no apartamento. Então isso tem que ser elencado, tem que ser enaltecido isso, no sentido de que o turista, ele pode vir para cá. A questão da BR-101 é um problema nosso, né? Eu participo da Fiesc, o presidente Mário antes era presidente da Comissão de Transporte, e ele fez um levantamento fantástico, no sentido que em 2030 a BR-101, se não fizer nenhuma obra, nada até 2030, a BR-101 será estacionamentos ou os carros andarão máximo 10, 20 km por hora. Não tem solução. Nós temos que isso exigir do governo do estado, do governo federal, no sentido que se faça um projeto e faça essa BR por fora e deixar essa BR aqui
só para o turista ou para as pessoas que transitam aqui no município, nos municípios que beiram ao mar, né? Agora, a questão das artérias, no sentido que daqui a uns meses eles já estão pensando na questão da nova concessão. E me parece que já estão fazendo os editais e os municípios já estão entrando em contato para ver qual é as obras necessárias. Eu não vejo Itapema lá dizer que precisa de um túnel aqui e precisa de outro túnel lá. Quer dizer, a próxima concessão vai ter que vir conversar com os municípios e o governo do estado está recebendo esse tipo de orientação no sentido para colocar no pedido de concessão. Então nós temos que trabalhar junto com os deputados federais, governadores, senadores, no sentido de que Itapema aqui tá com essa BR com um gargalo e nós precisamos de algumas obras. Quais as obras? No meu entendimento, alguns túneis e alguns acessos que nós vamos ter. Com isso, nós vamos trazer o turista, ele vai ter acesso à nossa cidade e também elencar isso que eu já falei do turismo que a gente tem em redor do nosso município. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta está aqui. 34 é o número da pergunta, lembrando que são 40, né? Preservação do patrimônio histórico. Pré-candidato, quais são as suas propostas para identificar, preservar, valorizar os patrimônios históricos de Itapema, garantindo que a história e a cultura de Itapema sejam protegidas e celebradas? Na realidade, isso é um assunto muito importante. Eu, quando fui presidente da Câmara, lá se falava muito de como é que o município se iniciou, quem foi os presidentes da Câmara, nada. E eu fiz um levantamento, tem até hoje lá nos anais da Câmara, no sentido de que, vamos redesenhar a história. Pegar as famílias que têm alguma foto, por exemplo, às vezes eu quero uma foto de Itapema assim dos anos 60, sim, enfim, 70, né? Eu não acho, não tenho, né? Nós não temos um museu histórico para isso. Nós não temos, assim, até as famílias nativas daqui, que foram os primeiros que chegaram aqui, enfim, nós tínhamos que compilar isso das famílias no sentido, vocês têm esse material? E olha, vamos fazer essa doação e vamos fazer um museu, vamos fazer alguma coisa para nós preservar a nossa história, a nossa cultura. Porque às vezes chega alguma pessoa aqui na cidade, escute, como é que é a história de vocês? Onde é que eu posso ver isso? Nós não temos um local, nós não temos alguma coisa assim que você possa ir lá ver, né? E nós vamos fazer isso, nós vamos levantar, vamos fazer. Agora tem que ter um centro cultural, tem que ter um local para a gente fazer isso. E isso não custa muito, tá entendendo? Eu acho que isso tem dinheiro no Ministério da Cultura, no sentido. Construir esse local. Constrói um centro cultural e leva lá, elenca, traz, faz com a comunidade, no sentido, vocês têm o histórico disso aqui, qual é a pessoa mais idosa que pode contar a história de Itapema pra gente reescrever, pra gente poder contar pros nossos netos e os nossos bisnetos daqui para frente, no sentido de que isso aqui, essa é a história de Itapema, assim surgiu a Tapera, surgiu Itapema, isso a gente não tem. Onde é que você vai consultar isso hoje, né? É muito pouco que a gente tem. Isso a gente vai buscar e vai enaltecer e vai escrever e vamos deixar escrito isso para a cultura do nosso município. Seguimos. Mais perguntas? A próxima pergunta. Opa, eu já ia ler a pergunta aí. Problema. Essa é a pergunta de número 20. Pré-candidato, como é que o senhor planeja expandir e melhorar os serviços de saúde em Itapema para atender o aumento da população, tanto a população fixa como o do turista também? Muito bem. A questão de saúde é importantíssimo, né? Eu acho que demoraram muitos anos para fazer um hospital. Mas assim, nós temos aí 15% do orçamento que dá em torno de 100 milhões de reais por ano para gastar com saúde. Mas não é só com o hospital que nós vamos gastar isso aqui. Gastar com posto de saúde, com pagamento de médico, enfermeira, enfim, infraestrutura, manutenção dos postos de saúde, UPA e tal, né? Esse é o dinheiro que nós temos que gastar na saúde. Então não adianta vir aqui falar 1000 coisas que eu vou trazer esse tipo de médico, aquele, um cirurgião, isso, abstrato. Nós temos que pegar as demandas que o município tem e o dinheiro que a gente tem para gastar. Isso é gestão. Não adianta vir aqui dizer, falar bonito, dizer que nós podemos fazer isso, fazer aquilo, não. Nós temos que trabalhar em cima do nosso orçamento e qual é as demandas que a população precisa. A questão do hospital, a primeira coisa que o próximo prefeito tem que fazer, o município tem que fazer, é chamar os municípios de Bombinhas, Porto Belo
e o governo do estado. Porque eu entendo que hospital não é função de execução do município. Hospital é uma questão do governo do estado e do governo federal. Se você pegar todos os hospitais que existem no estado de Santa Catarina, mesmo aqueles filantrópicos ou não, todos estão trabalhando no vermelho. Saúde custa caro e se nós precisamos de dinheiro. O governo do estado tem que participar do nosso hospital, ele tem que alocar todo mês recursos, ou pagar a folha de pagamento, ou alguma coisa nesse sentido. Os municípios vizinhos também têm que colaborar, porque esse hospital vai atender toda a região. É importante? Sim, é importante, porque nós só temos 2 hospitais, o Ruth Cardoso e o Marieta, que atendem a nossa região. Tanto é verdade que parece que o Ruth andou entrando na justiça no sentido que os municípios têm que alocar recursos porque estão atendendo a população de lá. Nós vamos ter, eles estão satisfeitos, né? Que esse hospital venha para cá porque diminuiu os problemas deles lá. Então nós não podemos errar como eles erraram lá, e nós temos que trazer os próximos prefeitos para uma reunião e o governo do estado, meu amigo, vocês têm que alocar aqui, vocês são responsáveis pela saúde. E o que nós temos de dinheiro para gastar é isso, e os outros municípios é aquilo. E é assim que se faz saúde. Fora disso, fora do orçamento não se faz saúde, não adianta. Isso é gestão. Você pode até buscar algum recurso, alguma coisa no sentido de comprar um equipamento, comprar uma tomografia, um raio-x ou um equipamento de eletro, qualquer coisa. Mas isso é pontual. Agora, para manutenção, para pagar salário de médico, que não é barato, né? E tem alguns médicos que você não consegue, porque, por exemplo, pediatra é difícil, tem outros médicos que também são difíceis de se contratar para trazer para cá. Como é que você vai trazer? Só pagando e com recurso. E nós vamos ter que reunir para todos, porque isso é função de todos os municípios que nos rodeiam. Isso é o natural com o turismo também, ou seja, na época de temporada? Sim, na época de temporada, porque se você tiver uma infraestrutura boa, você tem como atender o turismo. Naturalmente, se você também tem que procurar já veio alguns médicos nos procurar no Sindusco, no sentido que queria fazer um hospital particular. A gente tem que facilitar a vida desses médicos. Se tiver um hospital particular aqui, melhor. Ajuda o turismo, ajuda a população também. É isso que nós vamos fazer. Vamos à próxima pergunta. Você está acompanhando a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos de Itapema e hoje ouvindo o João Formento, que é um dos pré-candidatos do PL. A pergunta de número 1. Quais são as suas propostas para promover as praias de Itapema e melhorar as atividades turísticas oferecidas? Como eu te falei, nós estamos longe para ser uma cidade turística, né? Então nós temos que ter infraestrutura, né? Para poder ser uma cidade realmente turística. Nós temos que ter centros de convenções, nós temos que ter o Pira que vai ficar pronto, enfim, se puder fazer um teleférico, aumentar aquele mirante. Enfim, o que nós temos que ter atrativo para que o turista tenha aonde ir. A pergunta é no sentido das praias. Isso. Nós temos que fazer o melhoramento das praias, como eu falei aqui anteriormente, com relação à engorda da praia, né? A infraestrutura, porque o espaço maior que nós temos é a praia. Queira ou não queira, a população, o nosso turista gosta de ficar na praia. Então, o resto aqui para trás está cheio de prédio, nós não temos muito espaço. Então nós temos que alocar melhor o espaço da praia. E é isso que a gente tem que fazer. Tanto aqui na Praia do Centro, lá na Praia Grossa, enfim, eu até faria um deck, né? Esse deck aqui que fizeram no estreito aqui, foi mal planejado. Devia gastar esse dinheiro lá no restaurante do Zeca e ir até a Praia Grossa fazer um deck rodeando lá. Aí o turista ia caminhando, tá entendendo? Isso é pensar no turista, isso é fazer com que eles, porque tem muita gente que não conhece a Praia Grossa, não conhece lá. Então nós temos que elencar e fazer isso. Praia de Ilhota também, né? Enfim, eu acho que trabalhando nesse sentido você vai divulgando as nossas praias. Vamos a mais uma pergunta? Vamos lá. Vamos a mais uma pergunta. A pergunta de número 30, avaliação crítica e propositiva. Quais aspectos do governo da prefeita Nilza o senhor considera que foram bem-sucedidos e devem ser continuados? E quais as áreas que o senhor acredita que precisam de melhorias? Por favor, explique as suas críticas e propostas de forma detalhada. Olha, a Nilza está saindo agora, daqui a 6 meses vai deixar de ser prefeita. Mas assim, eu sempre tenho dito, ela fez a contribuição dela, né?
mal ou ruim, ela fez. Eu não concordo muitas coisas, porque houve um distanciamento de comunicação com as forças produtivas da cidade. Por exemplo, a administração se afastou do Sinduscom, afastou dos empresários. Os empresários têm muito a contribuir, tem muita coisa que poderia contribuir com a administração pública, né? Então, eu não gostaria de criticar e nem nada. Eu acho assim que se perdeu muito tempo, 8 anos, que se podia ser feito muitas coisas se fosse planejada, se fosse conversada, né? Eu não faria essas pontes com recursos somente do município, enfim, eu vou me manter no sentido de que prefiro não criticá-la, tá entendendo? Mas acho que faltou muito, né? Eu acho que poderia ser, esses 8 anos ser muito mais bem aproveitado pelo volume de dinheiro que os empresários pagaram com outorga, com TPC e que os munícipes pagaram de impostos. Uma cidade pequena, né, de 59 quilômetros quadrados, que poderia crescer, mas assim, assustadoramente. Eu vejo os municípios com menor, pequenos, com recursos menores e fazem muito mais que Itapema faz. Então, eu acho que se perdeu tempo, né? Ainda bem que falta poucos meses para terminar e eu espero que os próximos 4 anos alguém venha com gestão, com determinação e com vontade de fazer alguma coisa para essa cidade. 7h33, vamos parar o cronômetro. Vamos para o intervalo, para o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho estamos com um dos pré-candidatos do PL, João Fermento. Ele será o último a ser entrevistado aqui na nossa série. Voltamos logo em seguida. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade. Então nós vamos perguntar até naquele momento. E o saquinho do tuas perguntas aqui é a mesma cor da minha empresa. Pois é, pô, coincidência, hein? Coincidência aí. Vamos lá, então. Vamos à próxima. Não perdeu o momento, tá laranja. certo. Vamos lá, 35, promoção da cultura local. Como é que o senhor pretende promover a cultura local de Itapema, incentivando eventos, festivais, iniciativas que destaquem as tradições, artes e costumes da cidade? Muito parecida com a outra com aquela pergunta, outra, né? mas eu vou dizer para ti o seguinte assim, ó, Itapema, nós, se você fizer qualquer reunião com 450 pessoas, você não tem um local aqui para fazer. Eu vejo assim alguns colégios quando vão fazer a formatura, vão lá para Tijucas. Nós não podemos ficar sem um centro de convenção aqui. Esquece. O próximo prefeito vai ter que fazer. Não um centro de convenções do porte de Balneário Camboriú grande, né? Enfim. Mas nós temos que ter aqui um centro de convenções para 3.000 pessoas, no mínimo. Aonde que vai fazer isso, Fermento? Eu acho ali no Barrilhota, ali atrás da polícia, tem um terreno ali que a gente pode comprar, a prefeitura pode comprar e fazer ali, porque ali é fácil acesso e dá para fazer estacionamento. E recursos para isso? Tanaka, eu sou gestor. Nós temos aí nos próximos 4 anos, quase 4 bilhões de orçamento. Se eu pegar 1% de economia, 2% de economia, eu vou ter dinheiro para fazer isso. Além disso, nós vamos fazer projeto e vamos para Brasília e vamos para o governo do estado no sentido, tem dinheiro para isso. Nós temos que fazer um centro de convenções para 3.000 pessoas. Você faz aquele centro de convenções no sentido de que você possa fazer um evento de 300 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, aquelas paredes removíveis, que é bem bacana para isso, com um palco e tal, com cozinha para fazer alguma coisa. Nós temos que ter. Não tem mais, não é possível. Eu fiz um evento aqui com o Dr. Melec, que foi um cara que redigiu a questão da reforma tributária. Eu fiz ali no Hotel do Cândido, ficou gente fora. Porque nós não tínhamos um local para fazer isso. Você está entendendo? Então como é que eu vou trazer? E, trazendo o centro de evento, você traz os eventos. Você tem que ter infraestrutura para poder trazer o evento. Veja o que aconteceu em Balneário Camboriú ontem lá. O CEPAC lá, quase 4.000 pessoas. Veja a movimentação que deu na cidade, hotel, isso e aquilo e tal. Nós temos que ter o nosso aqui. Não é possível. Itapema, se nós queremos ser uma cidade turística, nós temos que ter o nosso centro de eventos. Quanto é que custa fazer um centro de eventos? Não é muito. Não é muito, porque é uma infraestrutura ampla, com espaço aberto, tá entendendo? Parede, teto e tal. E estacionamento e fazer a infraestrutura que necessita um centro de eventos. Então, se você não fizer esse centro de eventos, como é que você vai trazer eventos para nossa cidade? Como é que você vai lotar os restaurantes, os nossos hotéis aqui?
dessa maneira. Nós vamos fazer isso. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta. É a pergunta de número 4. Quais as medidas de conservação ambiental que o senhor propõe aí para equilibrar o turismo e a preservação das belezas naturais de Itapema? Isso é importante, né? Se nós matar nossas belezas naturais, nós matamos o interesse do turista vir aqui. Mas assim, esse dia eu estava falando com uma pessoa que trabalha com a questão do meio ambiente e ela me falou, tem na questão do Google Earth, que você vê o monitoramento das invasões dos morros e isso e aquilo. Ele me colocou ali quando que começou aquelas invasões de 450. E ele via só, isso aqui é um trabalho para fácil fazer. O antes e o depois? O antes e o depois. Agora, coloca lá, contrata do Google lá no sentido e faz esse monitoramento. Ó, lá estão invadindo os morros lá. Imediatamente vai lá uma viatura ou coisa, vai lá e não deixa construir, derruba o barraco. Quer dizer, isso você vai preservar a mata que nós temos aqui, os morros que nós temos aqui. É a fiscalização, não tem outro meio de fazer isso. Ir nas escolas, dar palestra no sentido da questão da manutenção dos nossos rios, da nossa Mata Atlântica, enfim. Eu acho que fazendo essa fiscalização você preserva a nossa natureza. É importantíssimo sim, porque isso está muito em moda agora. Vamos a mais perguntas. A próxima. Aqui está. Próxima pergunta. Pergunta de número 32, sustentabilidade e planejamento urbano, com mais de 3 milhões de metros cúbicos em obras autorizadas. Pré-candidato, como é que o senhor planeja assegurar que o crescimento da construção civil em Itapema seja sustentável e bem planejado, respeitando as normas ambientais e urbanísticas? Ok. Veja bem, para incentivar isso, você não precisa, a prefeitura tem que ter um planejamento no sentido de oferecer infraestrutura. Porque se você oferecer infraestrutura, se você tiver uma praia boa, se você tiver mobilidade, se você tiver, olha, aqui não dá para construir porque nós vamos direcionar para outro tipo de economia, isso tudo automaticamente os empresários sempre observam isso e vão ver um nicho de negócio para poder crescer. Então, a prefeitura tem que fazer a parte dela. Fazendo a parte dela, a iniciativa privada vem atrás, ela observa isso e vai tornar essa cidade crescer muito mais do que é hoje. São as regras, então, bem definidas? As regras bem definidas. Por exemplo, eu entendo ali que é na rua do Bombeiro, a rua 462, eu acho que a gente tem que fazer uma avenida até o Sertão para fazer um anel viário. Uma avenida com 4 pistas, com cerejeira plantadas no meio, e aquele local para lá um pouquinho, você não deixa construir prédio. Ali, porque nós temos aqui um número muito grande de carros novos e caros e tal, mas nós não temos nenhuma concessionária, porque todo mundo vai em Balneário ou vai em Itajaí, né? Mas também eu entendo que as empresas não podem vir para cá porque elas precisam de espaço. E o nosso terreno aqui é muito caro e nós não temos muito espaço para isso. Então você tem que fazer o ordenamento da cidade. Eu faria uma avenida ali, bonita, até o Sertão, com a ciclovia bacana que você possa levantar de manhã cedo e fazer a tua circulação até no Sertão e vir para o outro lado. Não como fizeram na 406, que não tem local nem para passar uma bicicleta. Muitos locais lá, tá entendendo? Foi tipo assim, vai fazendo, quando é mal planejada, vai fazendo, joga o asfalto ali e pronto. A hora que for fazer, já vai gastar o dinheiro, faz bem feitinho, faz meio fio, faz a ciclovia, faz tudo. Ali a ideia é fazer essa avenida com essa cerejeira, que vai ter a floração depois dessa cerejeira bonita e tal, e não deixar construir. Ali nós vamos determinar que ali possam se fazer concessionários ou outro tipo de economia. Não adianta dizer assim, vamos fazer uma área industrial. Nós não temos vocação para a área industrial. As indústrias precisam de espaço, e muito espaço. Então, o que é que nós temos? Eu sempre digo assim, qual é os espaços que nos sobra? A praia e esse canto do sertão. Se nós fizermos essa avenida e deixar lá para esse tipo de economia, vai melhorar e nós vamos ter esse tipo de economia ali. Então, isso é planejamento, é escutar as pessoas no sentido, a gente escuta.
empresários, corretores, o comércio, o CDL, puta, mas nós precisa fazer isso, assim, que nós não temos concessionária, nós não temos cinema, nós não temos isso, falta de espaço. O que nós temos é bem aproveitar bem esse pouco espaço que nós temos. Vamos lá, João Formento, pré-candidato, um dos pré-candidatos do PL, é o nosso entrevistado de hoje. Próxima pergunta. Vamos lá. A próxima pergunta, 28. Integração com outras forças de segurança. Como o senhor planeja integrar a Guarda Municipal com outras forças de segurança, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para melhorar a coordenação e, é claro, a eficácia das ações de segurança pública em Itapema? Muito bem. Essa pergunta, eu sempre digo o seguinte, assim, o governo federal, o governo estadual, sempre vão empurrando para os municípios. Segurança pública, poder de polícia, não é função da prefeitura, é função do governo do estado. Nós aqui, a briga que nós temos sempre da questão da Força Verão, da Polícia Militar, de trazer mais gente aqui durante a nossa temporada. A polícia sempre diz que não tem, que não sei, sempre tem uma desculpa. Aí vai empurrando, aí os municípios começaram a criar suas guardas municipais, que não tem função de poder de polícia. Ela tem para guardar o patrimônio do município, né? Eu espero que é importante a questão de segurança, sim, é importante, fazendo como a gente não precisa ir em alguma metrópole, alguma coisa para ver o que está acontecendo lá. Vamos só ali em Balneário Camboriú ali, que a gente já tem bastante exemplos, muitos importantes. Coloca a Guarda Municipal é um auxiliar da polícia, tanto civil como da militar. Ela não pode fazer o poder de polícia, né? Então eu entendo que é importante, sim, mas ela tem que passar essa segurança à população. De que maneira pode fazer isso? De maneira de que coloque a viatura parada, não transitando aí, girando, porque a gente está vendo aí, às vezes está só girando aí com 2, 3 guardas municipais dentro, coloca ela parada, por exemplo, coloca aqui no calçadão, ou na hora do engordamento da praia ali, coloca ali. Aí eles ficam ali, tipo antigamente, quando tinha o Cosme e Damião, que os 2 policiais andavam junto, fica andando para lá, fica 1 quilômetro para lá, andando para cá, que você dá segurança. Se a pessoa tá ali caminhando e coisa, tem um guarda ali. Então essa questão nós temos que colocar e passar essa segurança para a população. Nós temos que ter a questão das câmaras de segurança interligada com a Polícia Militar. Nós já ajudamos, parece que não está funcionando muito bem. Não estou vendo o resultado, né? Porque eu não vi nenhum ato em que você viu pela câmera e eliminou algum delito. Eu sempre digo lá na minha empresa, as câmeras têm que ser olhadas antes do delito. Depois que cometeu o delito, só para ver quem que roubou ou fazer algum... Não adianta. Então nós temos que colocar isso aí para a Guarda Municipal, ali onde tem a administração da Guarda Municipal, um telão lá com algumas câmeras para eles já evitar. E com isso ter os guardas andando para lá e para cá, no sentido de dar essa segurança para a cidade. Assim nós vamos ter, a população vai se sentir mais segura, vendo a pessoa andando e coisa. E, de outra maneira, não. E cobrar do governo do estado no sentido de que ele aumente o efetivo da Polícia Militar. Porque daqui a pouco o governo do estado só vai empurrando para o município, cada vez mais nós só pagando a conta. O governo do estado tem que participar, tá entendendo? Então, como aqui os políticos profissionais da nossa cidade sempre ficam nessa de querer gastar o recurso próprio, porque nós temos muito dinheiro, e não vão atrás de recursos estaduais. Por exemplo, se me permite, é inadmissível, no meu ponto de vista, a nossa cidade ter apenas 2 escolas estaduais. Tem uma escola, se nós temos 90 mil habitantes, tem uma escola estadual para 45 mil habitantes. Se você for aqui em Balneário Camboriú, tem uma escola para cada 20 mil habitantes. Isso é ineficiência dos políticos profissionais que não foram atrás. É inadmissível que nós não tenhamos lá no Morretes uma escola para 3 mil alunos com ginásio de esporte, coisa. Isso tira o dinheiro do município e o governo do estado que vem aqui aplicar. Isso que eu estou falando. Mas nós temos que enaltecer a Guarda Municipal, sim. Vamos lá, seguimos para mais uma pergunta. A próxima pergunta é a de número 14. Vamos lá. Qual o seu plano para expandir a cobertura do sistema de tratamento de esgoto em Itapema? Olha,
esse é um assunto que a gente está constantemente vendo isso. Já teve político aí fazendo campanha, falando mal, colocando trator na Conasa e uma série de outras coisas desse sentido. E depois ficaram quietos. E os problemas não se resolveram. Foi feito um contrato com a Conasa que previa um crescimento X. E o nosso crescimento foi Y. Então tem que chamar, eu conheço o presidente Mário da Conasa, já conversei com ele, disse que a gente não vai lá bater nele, nós queremos readequar o contrato da Conasa, no sentido de que houve esse crescimento, nós temos, eu não vejo nenhuma obra de ampliação de rede, você vê? Aí pela cidade eu não vejo, pelo menos eu não enxergo aí nos bairros alguma obra de aumento de esgoto ou qualquer coisa dessa natureza. Nós temos que chamar o presidente da Conasa, readequar esse contrato, ver como é que é, porque a gente nunca sabe como é que esse contrato foi feito, no sentido de que nós temos mais celeridade de ter mais rede de captação de esgoto nesse sentido e água, porque nós vamos ter problema de água, né? Se nós fizer aquela avenida ali do que eu te falei ali do Bombeiro até o Sertão, tem os depósitos de água lá. O crescimento da nossa cidade, a demanda que nós temos, nós vamos ter que buscar água em Tijucas. E isso é um problema grave que nós vamos ter aqui para frente, né? Então nós temos que chamar a Conasa, readequar esse contrato e fazer que eles imediatamente, porque eles estão ganhando muito dinheiro, só estão arrecadando, e eu acredito que isso possa ampliar os bairros e a cidade para a captação de esgoto. E uma outra coisa, às vezes até eu escutei aqui que foi falado no sentido de que tem nos bairros que as pessoas não podem pagar a ligação do esgoto nas suas casas na rede coletora. Ora, nós temos que conversar com a própria Conasa, quanto é que custa isso? Eu acho que em R$2.500 por casa. Eu acho que nós temos que chamar a Conasa no sentido de dizer assim, vocês vão financiar isso pro cliente de vocês. E desconta isso aí em 10 vezes, 15 vezes, de R$100, 100 e poucos reais. Porque não adianta passar a rede, daí o cara não tem o dinheiro para ligar, mas nós temos esse problema. Então vamos fazer com que a Conasa financie isso pro próprio cliente deles. Então tudo a gente tem que conversar, tudo tem que ir atrás. Deixar assim, não é com eles, isso, aquilo. A gente tem que sentar e resolver os problemas. Como existe um contrato, o senhor vai respeitar, mas vai vamos readequar isso, nós não vamos lá brigar, não vamos lá colocar trator, nada, nós queremos que a empresa particular, ela faça um bom serviço, ela capte o esgoto, não jogue no rio, nada, vamos fiscalizar isso, vamos, mas nós queremos que ela cresça, não vamos esperar aí 9 anos que vença o contrato para ela poder fazer alguma ampliação de rede de esgoto ou de água. Bom, a partir de agora, 3 minutos, 20 segundos, eu tenho tempo à disposição. Muito bem. Eu quero agradecer realmente a direção aqui da rádio, quero agradecer a vocês. Eu conversei com o professor Hélio até um tempo atrás, até foi minha ideia no sentido de que as pessoas de oposição tivessem um pouco mais de espaço aqui na rádio, e ele prontamente vocês atenderam isso e a gente agradece isso nesse sentido, porque isso aí fica um pouco mais democrático, fica um pouco melhor. Mas eu quero agora falar com todos os itapemenses. Daqui a 4 anos, daqui a quatro meses, nem vai isso, nós vamos eleger o próximo prefeito e vai governar essa cidade por 4 anos. E às vezes as pessoas me perguntaram, Formento, por que você quer ser candidato a prefeito? E eu vou responder da mesma maneira que eu vi isso numa palestra lá em Florianópolis, que quando o presidente dos Estados Unidos visitou a NASA, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Kennedy, em 1962, alguma coisa assim, visitou a NASA e foi lá visitar e ver que a atividade, enfim, e encontrou uma pessoa que estava limpando lá, fazendo limpeza nas dependências da NASA. E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? E ele respondeu, eu estou aqui ajudando o americano a chegar à Lua. Eu quero ser prefeito para dar a minha contribuição à cidade. Da mesma maneira, com a experiência que a gente tem. Eu acredito que estou preparado, né? Tenho a experiência administrativa. Eu ergui uma empresa do zero.
Eu posso fazer isso, eu não vou lá para roubar, eu não vou lá, eu vou dar minha contribuição para que essa cidade realmente cresça. Eu não posso mais ver dinheiro mal aplicado, nossos impostos é muito caro para isso. E a gente vê que esses políticos profissionais aplicam muito mal o nosso dinheiro. Eu quero ir lá para fazer as coisas corretamente. Eu não vou lá para roubar, eu não vou lá para dar emprego para um, para dar. Nós vamos valorizar o funcionário público, nós não vamos fazer lá entregar secretaria para um com chavos políticos, nada. Eu vou lá para fazer com que essa cidade cresça e cresça muito bem. Então, diante disso, eu peço a vocês que realmente pense que nos próximos 4 anos você veja que tipo de candidato é, veja o que ele fez, se ele tem essa competência para gerar essa cidade e administrar esses 4 bilhões nos próximos 4 anos. Eu fico à disposição de vocês, a minha contribuição e experiência é para isso, para o nosso município, que ele possa crescer muito mais do que é hoje. Muito bem. Tem 30 segundos. Opa, tem 30 segundos ainda? Ali, pode? Eu não tinha visto ali. Considerações ali. Mas assim, resumindo, né, Tanaka, a gente precisa realmente das pessoas de bem participar da política. Não adianta dizer assim que o empresário não pode participar de política. Eu já escutei de político dizendo que empresário não tem voto, não sabe, só sabe, né? Não, nós sabemos pedir voto, nós sabemos gerenciar e queremos participar. Porque qualquer cidade que é gerenciada por um empresário, as coisas melhoram. Escuta as pessoas, enfim, né? Então, a participação nossa das pessoas de bem é muito importante para a nossa cidade. Ouvimos João Formento, empresário aqui da cidade, que é pré-candidato a prefeito pelo PL, aqui da nossa cidade. Obrigado, Formento. Obrigado, Tanaka.